Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Mateus capítulo 25, para nós, que diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus é semelhante a que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, todos quenejaram, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Toda a igreja agora. Aí, não, ele não vai sair nem na porta desse jeito. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. aí veio o esposo, sai e coma. Podeis aceitar. Você tem noção do que você falou agora? À meia-noite. À meia-noite ouviu-se um clamor. Clamor da meia-noite. Mas o clamor que mais a igreja hoje tem deixado de prestar atenção é no segundo. Aí vem o esposo. E ele vem. Meus amados, quando nós trocamos uma ideia nessa palavra, muitos pregam, muitos falam, mas não prestam atenção na essência e na seriedade que tem essa parábola, quando Jesus falou essa parábola. Primeiro, no capítulo 24 ele fala do retorno, e no capítulo 25 ele fala de como vai ser esse retorno. Mas para ele explicar como vai ser esse retorno, porque quando eles estavam no Monte das Oliveiras, todos eles olhando Jesus sendo ascendido ao céu, o anjo falou bem assim: ei, varões galileus, assim como estáis vendo esse homem subir, ele vai. Como é que ele vai descer? Quando eu vejo a palavra de Deus falando sobre noiva, a palavra de Deus representando o reino de Deus como 10 virgens. Todo reino tem um rei. 10 virgens que foram separadas por um noivo. Pastor, mas a Bíblia diz que 5 eram loucas e 5 prudentes. Mas essas 5 já eram loucas desde o começo? Porque todo mundo condena essas 5 loucas desde o começo, não, irmão? Quando o noivo veio e separou as 10,
as 10 eram prudentes. Porque senão o noivo não separa virgem louca. O noivo não separa. E lá no livro de Levítico, capítulo 24, Deus fala a Moisés bem assim, ó: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Tem mais uma história na Bíblia que nós falamos, que nós meditamos, que é a história do sacerdote Eli. E Deus não conseguia mais falar com o sacerdote Eli por causa do quê? Porque o sacerdote Eli não estava mais prestando atenção, nem no templo, nem na sua vida, nem na sua família, e nem na lâmpada do templo. Tanto é que Deus chamou Samuel antes da lâmpada do templo se apagar, mas a lâmpada do templo não podia se apagar. A lâmpada tinha que ficar acesa 24 horas. Eu faço uma pergunta para você: por que a lâmpada se apaga? Por que a lâmpada se apaga? Por que a lâmpada, ela fumega? Por que o pavio fumaceia? Por que hoje nós temos muitas pessoas que, em vez de sentir a glória de Deus, ela fumega, ela fumaceia? O que ela causa fumaça, intoxica Deus e todo mundo. Por quê? Porque falta uma coisa na vida dela: azeite. Como é que está o teu azeite? Como é que está a tua lamparina? Você está acendida pelo quê? Quando nós vemos um noivo vir escolher 10 virgens, conforme o capítulo 25, ele veio, ele escolheu 10 virgens, ele adornou as 10 virgens, ele falou assim: olha, eu vou, mas eu volto. Assim como Jesus falou: eu vou para o meu Pai, eu vou preparar morada, eu vou preparar a casa, eu vou preparar o enxoval, eu vou montar a cozinha, montar o quarto, montar a sala, eu vou mobiliar a casa, porque eu vou voltar a buscar a noiva. E quando eu voltar, eu os levarei. Peraí, como é que o noivo reconheceria uma noiva? Na tradição judaica, geralmente o noivo aparecia à noitinha. E a Bíblia diz que essas noivas, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Por que a Bíblia considera 5 prudentes e 5 loucas? Porque quando o noivo separou as 10 noivas, escolheu as 10 noivas, assim como Deus te escolheu e te fez participar do corpo de Cristo como a noiva do Cordeiro, você foi salvo, você foi lavado, você foi remido, você foi restaurado, você foi colocado um nome, você foi colocado uma nacionalidade, você foi colocado numa família, foi adotado, foi dado uma identidade, foi dado uma unção, foi feita uma aliança. Deus fez tudo isso para você. Então você se tornou uma noiva, cheia do Espírito Santo, cheia da unção, cheia do azeite. Foi assim que o noivo te deixou. E agora, se o noivo voltasse a te buscar, como é que ele te encontraria? Se o noivo voltasse hoje, como é que ele te encontraria? Porque ele vem. Ele vem. O noivo deixava aquelas noivas lá preparadas. E ele falava bem assim: eu vou vir, e eu quero te ver dessa maneira. A Bíblia fala no capítulo 25, versículo 3: e as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas tinham a lâmpada. Elas tinham a lâmpada, mas elas não tinham azeite. O que o noivo deixou, eles acabaram consumindo e não se preocuparam em repor.
E nós vimos que no tabernáculo, todo dia de manhã, o sacerdote tinha que ir lá. Primeiro, pegar o pavio lá do candelabro, pegar o pavio, cortar o pavio queimado, limpar aquela poeira de fuligem, de fumaça, e botar, estava seco, porque o candelabro era oco, tinha um pavio comprido lá dentro, e lá dentro estava cheio de óleo, mas esse candelabro, que era a única forma de ter luz dentro do tabernáculo, era através daquele candelabro, mezuzá no hebraico. Agora nós vimos aquele sacerdote, todo dia de manhã, antes do sacrifício, ele ia lá e repousa o óleo. Antes do sacrifício, tinha que ser reposto óleo, tinha que ser colocado óleo, para que durasse mais um dia, alumiando dentro da casa do Senhor. Pastor, mas tem gente que é tocha. Tocha não é para dentro da casa, tocha é para fora. Dentro de casa você tem que ser luz, lâmpada. Tocha você não consegue ser se você não é lâmpada. Se você não é lâmpada, você não consegue ser uma tocha. Então, se você aqui dentro não ilumina, você jamais vai conseguir ser tocha lá fora. Porque lá fora nós temos que ser tocha, pastor? Porque lá fora é guerra. E ninguém sai para a guerra com uma lâmpada, ele sai com tocha. Nós temos muitas guerras que foram ganhadas só porque eles tinham tochas, cântaros e buzinas. Quando nós vemos agora aquele noivo deixar aquelas lâmpadas nas mãos das noivas, as noivas ficaram lá, mas a Bíblia diz, as prudentes, versículo 4, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então quer dizer que as prudentes, além de levar a sua lâmpada, ainda carregavam uma vasilha reserva. Tem gente que só procura pedir a Deus misericórdia quando está dentro da copa dos leões. Só vem para a igreja quando está com uma doença. Só pede oração para o pastor quando as portas se fecharam. Ei, cadê a tua vasilha reserva? Se lembra daquela mulher lá do profeta Eliseu? A tua serva não tem nada materialmente, mas tem um pouquinho de azeite. E a vasilha, e o azeite da vasilha não acabou, não parou, porque ela tinha azeite na vasilha. Quando eu olho agora o noivo deixar para a noiva as lâmpadas, todas as dracmas e todas as acessórios que uma noiva naquela época tinha que ter. Se lembra das 10 dracmas? Pois é, era uma das coisas que a noiva carregava, 10 moedas empenduradas aqui na sua cabeça. Então aquela mulher perdeu uma. Opa, se o noivo voltasse, ia ver ela sem uma dracma. Isso era sinal de relaxamento. Não cuidou do compromisso que tinha com o noivo. Ela ia ser rejeitada, porque o noivo não iria encontrar ela da maneira que ele deixou. Agora nós vimos que a igreja, ela é a noiva de Cristo. Quem é a igreja? Quem que é a igreja? Você faz parte da igreja? Hã? Você faz parte da igreja? Pastor, mas eu não sou batizado. Então, ei, acelera, viu? A Bíblia diz assim: o que te impede de ser batizado? Por que você não se batizou nas águas ainda? Porque até agora você é um participante, você não é um membro. Você só se torna membro da igreja quando você assume em público. Que nem nessa manhã, eu assumo o quê? Assumo a mergulhar, morrer para a velha vida e ressuscitar uma nova criatura. Isso é tornar parte da igreja. Tem gente que tem vergonha de tomar essa atitude. Mas espera, nós vamos chegar no final dessa parábola e vocês vão entender o que significa a palavra vergonha. Vergonha.
Quando eu vejo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, diz bem assim, ó: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarda. A palavra de Deus diz: guarda. Guarda, mas pastor, agora eu estou bem. Agora a igreja está uma maravilha, né? Olha só, bancos cheios, vai guardando azeite aí, porque nunca se sabe se pode passar pelo tempo das vacas magras, e se você não tem azeite, você vai fumegar, vai fazer que nem outros ministérios que estão fazendo aí, que não consegue mais pregar a Bíblia, não consegue mais pregar a verdade, começa a fumacear, começa a intoxicar, começa a dar mau testemunho, começa a falar besteira, começa a levantar doutrina de demônio, e a verdadeira igreja está sofrendo por causa deles. Ei, mas quem tem azeite na botija, ela clareia no meio da escuridão, ela tem azeite, ela clareia na tocha. Eu sinto azeite aqui na tua vida. Eu sei que você não está só com a lâmpada não, você está com vasilha aí também. E se tem vasilha perdida, vasilha seca, vasilha virada, vasilha cheia de tranqueira, Deus vai limpar essa tua vasilha e vai te encher essa noite. E tua vasilha vai estar cheia de azeite. Tu não foi chamado para ser uma vasilha seca, tu não foi chamado para ser uma virgem louca, tu foi chamado para ser uma virgem prudente. O noivo está voltando. O noivo está voltando. Pastor, como é que o noivo vai vir? O noivo vai vir? O noivo vai vir. Ah, meu Deus do céu, como é que o noivo vai vir? Eu até botei aqui, ó. O noivo vai vir. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, diz bem assim, ó: meus irmãos, acerca dos tempos e estações, mas não necessita que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O dia do Senhor virá como ladrão. Aí eu faço uma pergunta para você: você está preparado para subir? Pastor, por que o Senhor usou ladrão? Por que Deus usou ladrão? De ladrão nós conhecemos bastante. É só olhar para o Brasil. É só olhar para o Brasil. Entendeu? É só olhar para o Brasil. Não vamos generalizar, mas é um bom exemplo para nós entender o que um ladrão faz. Por que Jesus usou a palavra virá como ladrão? Porque o ladrão, ele vem de surpresa. E a vida do Senhor vai ser de surpresa. Você não vai saber quando ele vem. Vamos fechar as portas aqui, botar tranca, botar grade, botar lá, botar... Pode ter certeza, ele vai aparecer de surpresa. Por um lugar que tu nem imagina. Por que Jesus usou como ladrão? Porque o ladrão, ele é investigador. Eu estou falando os ladrão, os profissionais, aquele que rouba uma vez por ano. Só que quando rouba, ele fica o resto do ano sem precisar fazer nada. Ele investiga a tua vida. Ele vai lá na frente da tua casa e fica te observando. Sabe o horário que você sai, sabe o horário que você chega, sabe o que você compra no mercado, que você lá no colégio que teu filho sai, sabe o carro que teu marido anda, sabe a maneira que tu se comporta, sabe que hora tu vai molhar o jardim, sabe que dia que tu lança grama. O ladrão sabe toda a tua vida. O ladrão também investiga a tua vida. Sabe tudinho o que tu faz. E muitas das vezes você se preocupa com o pastor, né? Você se preocupa com a esposa do pastor, você se preocupa com os obreiros, se preocupa com a liderança, não vou fazer, mas está longe, você não se preocupa com o ladrão. Ele está de olho em você. Ele sabe tudinho o que tu faz. Sabe nos mínimos detalhes. Por isso que Deus comparou a vida do Senhor como um ladrão, porque o ladrão investiga.
Ele não vai levar qualquer coisa. Ele quer a pedra preciosa. Ele quer aquilo que tem valor. Ele não quer pirataria. O ladrão não vem buscar pirataria. O ladrão, ele vem buscar coisas de valor. Quando o meu Senhor voltar, Ele não vai levar pirataria para o céu. Então, se tu é um cristão pirata, tu te conserta, porque Deus vai levar só os verdadeiros adoradores. Quando eu vejo Deus falando que virá como ladrão, eu vejo que o ladrão, ele é exigente. Eu falei, o ladrão não leva qualquer coisa. Ladrão não entra na tua casa para levar o quê? Para levar um pedaço de bolo da tua geladeira. Para levar o quê? Para levar uns copos sujos da pia. Para levar o quê? O rolo. Não, o ladrão vem, ele investiga, ele sabe certinho onde é que está o teu cofre, onde é que está o teu cartão, já sabe até a tua senha. E sabe que você às vezes é descuidado. O ladrão, ele faz isso, ele te observa. Ele pega no teu ponto fraco. Quando eu vejo Deus falando que ele virá como ladrão, eu vejo que todo ladrão, ele é apressado. Você já viu algum ladrão chegar? É um assalto. Passa o teu dinheiro. Não precisa ter pressa não. Estou de boa. Não. Quando você menos percebeu, você foi para a carteira. Quando você menos percebeu, o ladrão levou as suas coisas tudinho. Meu Deus do céu, eu só fui no mercado, quando voltei, cadê as coisas de casa? E a palavra de Deus diz bem assim, vai ser num abrir, o ladrão vai fazer as coisas rápido. Ele vai raptar esse povo da terra, fração de segundo. Quando a palavra de Deus diz que ele virá como ladrão, eu digo também que todo ladrão gera notícia. Todo ladrão gera notícia. Sabe quem dá ibope para as redes sociais? Sabe quem dá ibope para as imprensas? É os ladrões. Roubaram o banco. Pronto, lá está todos os jornalistas. Estamos entrando ao vivo aqui para mencionar aqui. Foi um ladrão que roubou e o ladrão gera notícia. Presta atenção, meus irmãos. Um dia você vai ouvir uma notícia. Um dia você vai abrir o Face. Um dia você vai abrir a rede social. Um dia você vai ligar a televisão. Um dia você vai chegar em casa e você mesmo talvez vai ligar para a polícia. Presta atenção aqui. Você mesmo vai ligar para o pai, para a mãe, vai procurar teu filho, tua esposa, teu esposo, vai chegar na casa do pastor e da pastora, cadê o cara? Está lá, a porta aberta, a chave no chão, o que está acontecendo? A notícia vai surgir nas redes sociais, na televisão. Atenção, ouvintes, estamos interrompendo nossa programação normal para trazer uma notícia que acaba de chegar em nossa redação. Nosso repórter já está no centro da cidade e o mesmo vai nos trazer maiores detalhes dessa informação. Estamos ao vivo aqui no centro da cidade, onde algo estranho, mas muito estranho e assustador ao mesmo tempo, acaba de acontecer. São pessoas, homens, mulheres, crianças e velhos, enfim, pessoas de todas as idades, estão correndo de um lado para o outro, desesperadas, dizendo que sumiu parentes, marido procurando a esposa, filhos procurando os pais e vice-versa. Realmente está uma grande confusão aqui no centro. As informações desencontradas, as autoridades estão por todos os lados procurando desvendar o que realmente está acontecendo. E olha só, um ônibus desgovernado acaba de invadir o terminal. Segundo informações, o motorista do coletivo simplesmente desapareceu, sumiu e o ônibus ficou sem o seu motorista. Realmente está uma grande confusão. Eu volto aos estúdios com você. Ok, você continua por aí tentando achar alguém que possa trazer uma informação mais esclarecedora do que está acontecendo.
Estou recebendo informações aqui através da internet. Esse acontecimento é mundial. Informações que chegam dos Estados Unidos dão conta do desaparecimento de milhares de pessoas na Europa, África, Ásia e Oceania. Meu Deus, o que será que está acontecendo? Parece que o pânico que toma conta de nossa cidade também está acontecendo em todas as partes do mundo. Parece ser um acontecimento mundial. O nosso repórter está na linha, ele parece ter alguma informação, pois não? Existem algumas pessoas circulando por aqui que estão dizendo ser crentes. Segundo elas, é um arrebatamento, ou seja, elas estão falando que Jesus arrebatou os seus. Eu, sinceramente, não estou entendendo o que elas estão dizendo. Mas, segundo eles, os salvos seriam arrebatados por Deus num abrir e fechar de olhos. E parece ser isso mesmo que aconteceu. O desespero é total por aqui. As pessoas estão desoladas, andando de um lado para o outro, tentando encontrar uma explicação junto às autoridades, que inclusive algumas delas também sumiram. Eu volto contigo aí nos estúdios. Ok, nós continuaremos por aqui de plantão para transmitir mais informações desse acontecimento mundial. Fique ligado. Um dia você vai ouvir essa notícia se você ficar. Ele vem. E vai ser mais ou menos desse jeito. Vai ter muita gente aqui na terra que hoje não ocuparam esses bancos aqui. Essa igreja vai estar cheia. Essa igreja vai estar lotada de desviados, filhos rebeldes, maridos e esposas que nunca quiseram acompanhar na casa do Senhor. Vão entrar aqui desesperado com a Bíblia debaixo do braço. Já nem vou mais pedir que horas começa o culto, pastor, porque o pastor não estará mais aqui, mas estarão aqui 1 hora antes do joelho dobrado, com uma reverência extrema, coisa que nunca tiveram na vida deles. Chegarão aqui, tentarão cantar, tentarão adorar, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não estará mais na terra. Serão eles que vão dizer que é o arrebatamento da igreja. Porque eu e você estaremos lá. Mas alguém vai precisar estar aqui para dizer que é o arrebatamento. O ladrão, ele gera notícia. Mas a Bíblia diz também que ele virá como ladrão. A Bíblia fala que se o dono da casa soubesse quando o ladrão viria, ele ia cuidar, ele ia botar guardas. Mas a Bíblia fala também que ninguém sabe o dia e a hora. Então o que é que o ladrão vai gerar? O ladrão, depois que rouba, ele vai gerar um arrependimento na pessoa que foi roubada. Você sabe? Aquele carro que você roubou, aquele carro que você foi roubado, você, depois que foi roubado, você fala assim: rapaz, eu podia ter botado um alarme, mas eu quis economizar. Eu podia ter botado uma tranca a mais na porta, mas eu não quis, e agora fui roubado. Eu podia ter vigiado, eu podia ter pagado, eu podia ter botado segurança, eu podia ter botado um seguro total, eu podia, mas não fiz. Quando o ladrão vir arrebatar a igreja, vai gerar um arrependimento naqueles que ficaram. E eles vão falar bem assim: eu podia ter levado a sério as coisas de Deus. Eu podia ter me envolvido na obra missionária mais ainda. Eu podia, em vez de estar passeando, eu podia estar envolvido com os missionários, fazendo a obra do Senhor. Mas agora é tarde demais. Jesus voltou e agora não adianta fazer mais nada. O ladrão, ele gera um arrependimento. Não deixe para se arrepender depois. Não estou colocando medo em você, eu só estou pregando algo que muitos têm medo de pregar.
Não se ouve mais pregar sobre a vinda de Jesus. Não se ouve mais pregar sobre adultério, santificação. É muito raro hoje. Prosperidade. Ah, meu Deus. Não se ouve mais pregar doutrina, pregar palavra. Não se ouve mais. É aqueles olé dentro das igrejas. Mas o Senhor quer palavra, quer base. E o avivamento vem através da palavra. Assim como a lâmpada acesa através do azeite. Se não tiver azeite, é fogo estranho. E 2 morreram na porta do tabernáculo porque levaram fogo estranho. Quando eu vejo as virgens loucas, versículo 5, e tardando o esposo, tosquenejaram todas. Pastor, mas é prudente, elas também tosquenejaram. E não pode. Você não pode tosquenejar, então não pode tosquenejar. O único que não tosqueneja é Deus. Agora não se esqueça que você está dentro de um corpo que pertence a essa terra. Você está dentro de um corpo que é sentenciado ao inferno se você não aceitar Jesus. Se lembra aquele versículo? Porque todos pecaram e destituídos. Se você não aceitar Jesus, você sabe para onde você vai. Está destituído, é Deus que falou, não o pastor está falando. Está destituído da glória de Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está escrito na Bíblia isso. A carne é fraca, a palavra de Deus fala isso. Então por que nós não tosquenejamos? Se nós não fosse tosquenejar, a palavra não precisava dizer que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Por que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs? Por causa que nós tosquenejamos. Uma coisa é você tosquenejar. Outra coisa é você tosquenejar e não ter azeite quando você se acordar. As 10 virgens tosquenejaram. A diferença é que 5 tinham azeite na vasilha reserva. Quando elas estavam dormindo, descansando ali, daqui a pouco ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo. Elas se levantaram e elas já pegaram sua lamparina. E o meu Deus, está faltando azeite. Está faltando azeite. Pega a minha aqui e começa a colocar. Ai, graças a Deus, eu tinha azeite reserva. Mas vamos falar das loucas. As loucas também se acordaram da mesma forma, porque as loucas se vestiam igual, pertenciam à mesma igreja, cantavam no mesmo coral, pregava, vestia-se como cristão, falava-se como cristão, andava-se como cristão. Irmãos, até o diabo hoje se transfigura em anjo de luz. A diferença é no azeite. A diferença está no azeite. A própria Bíblia diz: e vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Porque quem não serve a Deus vai acabar o azeite. Quem serve a Deus tem azeite. Meus amados, aquelas 5 loucas começaram a querer negociar as coisas de Deus. Começaram a querer comprar. E olha, elas foram pedir para as 5 prudentes: ei, vocês não têm azeite aí para nos emprestar? Não, isso é pessoal. Sabe por que tem pessoas cheias do Espírito Santo, irmã? Porque usa. Não imita. Vai usar também. Sabe o que aquelas 5 estavam fazendo, pastor Marcelo? Aí, você tem unção aí, dá um pouco dessa unção para mim. Ei, vai gostar. Meu pai sempre falou para mim: meu filho, você tem desejo, né? Pois é, mas você vai ter que passar pelo mesmo caminho que eu passei. Azeite. Vai buscar azeite. E as 5 loucas: mas o noivo está vindo, já deram o brado. E agora como é que eu vou fazer? Vocês têm lâmpadas aí, mas as nossas estão fumegando. Vai se apagar, meu Deus. E agora? Ei, vamos comprar no mercado.
que as prudentes falaram isso, pastor Elaine? Porque a vida inteira essas 5 loucas sempre incomodaram as 5 prudentes. A vida inteira as 5 loucas sempre usaram coisas artificiais para... Olha, a glória do Senhor não é glória do Senhor, é coisa comprada. A glória do Senhor vem de cima, não vem de baixo. E como elas já estavam acostumadas a comprar, elas ouviram das 5 prudentes: vão comprar no mercado. É o que acontece hoje. Vai comprar o azeite, meu irmão. Vai fazer a obra do Senhor comprado. Vai cobrar para fazer a obra do Senhor. Vai pagar, porque o evangelho é de graça. E de graça só as prudentes faz. As loucas querem comprar. Sabe por que o diabo levou Jesus lá em cima no pináculo do templo e disse assim: ó, posso te dar todos os reinos desse mundo? Jesus falou bem assim: não tem nada para me dar. Não quero nada disso. Eu vou para o Jardim das Oliveiras. Getsemane, que significa prensa. Eu vou para lá porque eu preciso me transformar no óleo. E o diabo fala bem assim: rapaz, tu tem poder, transforma essa pedra em pão. Não, eu vou lá para Deus me moer. Eu vou lá no Getsemane, que se chama prensa de azeite. Deus vai me moer. É de lá que vai sair o verdadeiro azeite. É de lá que vai sair a verdadeira adoração. É de lá. Ele não tenta fazer as coisas do Senhor artificial. Isso é atitude de virgem louca. Seja prudente. Vai para o Jardim das Oliveiras, seu moído. E manda abraço, eu já falei para você que ele veio, ele está aí, ele está às portas. Ele vai chegar a qualquer momento. E como é que está a tua vasilha de azeite? Como é que está a tua lâmpada? Está acesa, está iluminando? Ou só acende quando vem para a igreja? Ou só acende quando você vai cantar? Ou você só recebe aquela carga quando está no púlpito? Ei, Deus quer que você seja lâmpada aqui no frigorífico, em casa, aonde você estiver. Você tem que ter azeite na tua vida. Caso contrário, tu é virgem louca. Caso contrário, tu é louca. A palavra de Deus está te chamando de louca, porque não tem azeite. Quem tem azeite brilha em qualquer lugar. Quem tem azeite sentiu a palavra, já está falando em mistério, já está cheio do Espírito Santo, já está iluminando, já está incomodando. Sabe o que é ter azeite na lâmpada, meu irmão? O noivo chegou bem assim. Cadê as virgens? As outras 5? Foram comprar azeite. Então entra vocês. Entra vocês. Entra vocês. E eu vejo as virgens prudentes, com as suas lâmpadas acesinhas, bem pertinho do seu rosto. E o noivo olhando: é você mesmo. Eu te reconheço. É você mesmo, dá para ver, é você. É você mesmo que eu escolhi. Quem tem azeite, o noivo consegue te reconhecer. Se o noivo não está te reconhecendo, é porque está faltando azeite na tua vida. Se o noivo não consegue mais olhar a tua face, é porque está faltando azeite, óleo na tua vida. Ei, como é que está o óleo na tua lamparina? Quer entender uma coisa? Olha só, no último versículo diz bem assim: olha só, meus irmãos, quando o noivo, quando as outras chegaram com azeite comprado. Versículo 10 diz: e tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegou também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, ei, não adianta de nada você fazer cena, você não tem azeite. Não adianta de nada. Uma pessoa que tem azeite não precisa nem fazer força. Uma pessoa que tem azeite não precisa nem fazer força.
chegando aquelas 5 loucas na porta. Versículo 12, ele respondendo disse, elas gritaram, Senhor, Senhor, abre-nos. Os desviados vão chegar atrasados também. E olha o que a palavra do Senhor diz, bem assim no versículo 12. E ele, o noivo, aquele noivo que se separou, te separou quando você aceitou Jesus, aquele noivo que te transformou numa lâmpada na casa do Senhor, aquele noivo que te transformou num vaso de honra na casa do Senhor, aquele noivo que te deixou cheio, batizado no Espírito Santo, e hoje você não fala mais em língua, aquele noivo que quando chega e olha para você, você não clareia mais, aquele noivo, ele vai olhar para as virgens loucas na porta e quem são vocês? Nós somos. Eu sou fulano, eu sou fulana, eu sou Beltrano. Não dá para ver você. Não dá para ver você. Mas olha aqui, olha a lamparina. Olha eu, você não está me reconhecendo. Olha a lamparina, olha meu rosto. Era por isso que as noivas tinham que usar lâmpada. Porque o noivo vinha de noite. E a noiva tinha a lâmpada aqui, ó, porque o noivo tinha que reconhecer a noiva. Se a noiva não tinha lâmpada, o noivo não conseguia reconhecer, não levava. Ele não vai levar gato por leve. Ele vai levar quem ele escolheu. E quem ele escolheu vai ser fiel à palavra dele, vai se manter fiel, vai estar ali cuidando da vasilha, cuidando da lamparina, para não deixar apagar, porque se apagar o noivo vir, você fica. Quantos hoje estão com a lamparina seca? Quantos hoje têm se preocupado com seus status, com seus nomes, com as suas... Ei, se preocupa com a tua lâmpada. O noivo está voltando, e isso tudo não vai te levar ao céu. O noivo vai querer só lâmpada na tua vida, azeite. Quem o noivo falou para nós encerrar? Não vos conheço. Meu Deus. Pastor, estou 30 anos na igreja. Pastor, essa igreja fui eu que doei. Pastor, eu era o tal. Pois é. Você fazia um monte de coisa, mas não se preocupava com a gente. Você pregava, você cantava, conseguia enganar Deus e todo mundo, mas o Espírito Santo nunca podia guiar a tua vida. O azeite que você colocava dentro da tua vida para fazer as coisas de Deus não era o azeite de Deus. Não era o azeite da humildade, não era o azeite do Getsemane, aquele que você soa a gota de sangue, era o azeite comprado das vendas. Esse azeite não vai iluminar a tua vida para entrar no céu. Presta atenção, meu irmão. O azeite que ilumina a tua vida para entrar no céu se chama Espírito Santo. Tem Espírito Santo na tua vida? Você está cheia, ou está pela metade, ou a vasilha já secou, você só está com a lamparina. Pastor, faz tempo que a minha lamparina apagou. Faz tempo que eu não fumego mais. Pastor, eu pego geralmente porque o irmão ou a irmã do lado pega. Aí cai uma faísca em mim, mas só que é puf, e já apaga de novo. Por quê? Porque o teu pavio está seco. Se teu pavio tivesse molhado de óleo, tu ia permanecer queimando. Quando a palavra de Deus fala bem assim, no final, versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. E eu quero fazer o apelo para você nessa noite.
Se coloca de pé. As meninas se preparam para adorar. Você tem prestado atenção no teu azeite? Pastor, hoje é aniversário da igreja. Pois é, a noiva do Cordeiro. Você tem se preocupado com a festa, você tem se preocupado com todos os detalhes, menos o azeite. Você tem se preocupado com tudo, menos com o azeite na tua vida. Você tem se preocupado com a moda, você tem se preocupado com o status, você tem se preocupado com a oratória, você tem se preocupado com o teu falar bonito, você tem se preocupado com o teu vela, mas você não tem se preocupado com o teu brilhar. Você não tem se preocupado como noiva, como igreja, em reservar azeite para o dia do cochilo. Nós temos uma palavra na Bíblia, lá em Atos. Alguém cochilou e foi dado como morto. Quantas vezes você foi dado como morto? Mas por causa do azeite na tua vida, chega um homem de Deus e diz assim: a vida ainda está nele. Quantas vezes você foi dado como morto, e chega um homem de Deus, a mulher de Deus, e diz assim: ó, ainda tem vida, ainda tem azeite. Eu quero orar pela tua vida. Eu não sei como é que está a tua vasilha de azeite, mas eu sei que carece. Encheu nessa noite. Eu não sei como é que está a tua lamparina, mas eu sei que tem gente aqui nesta noite que, se não apagou, já está fumegando. E Deus está falando nessa noite para a igreja, a noiva do Cordeiro, assim como falou para Eli, mas Eli não ouvia mais a voz de Deus. Então Deus chamava Samuel: Samuel, antes da lâmpada se apagar, Samuel, vai lá, avisa. Por quê? Porque se a lâmpada apagar, vai haver morte. Ele vem. Ele está vindo. E você está preparado? Pastor, não tenho certeza, então corra na frente. No nome de Jesus que eu quero orar pela tua vida. Ele vem. Corra aqui na frente que eu quero orar pela tua vida. Se você não tem certeza da salvação, hoje é o dia. Não deixa para amanhã. Amanhã é tarde demais. Se ele vir, você fica. Mas se você for inteligente, se você for prudente, você vai encher a tua vasilha hoje de azeite. Você vai encher de azeite da lamparina. Você vai brilhar. O noivo vai te reconhecer, vai te colocar para dentro, e você vai participar das obras do Cordeiro. Onde é a noiva do Cordeiro? Onde estão as virgens que fazem parte da noiva do Cordeiro nessa noite? Você precisa ser cheio de azeite, ser cheio de azeite. Vem à frente que nós seremos orar pela tua vida. Eu não vou insistir pela tua vida, que deve ser impática. A salvação é sua. O azeite é de Deus. Ele está querendo pisar nessa noite. Pela frente. Nós vamos orar pela tua vida nesse momento. Onde é que está a primeira pessoa? Oh, Ramanda da Suriana, da Suriana. Deus, enche de azeite sobre nossas vasilhas, Pai. Enche de azeite nossas vasilhas, Senhor. Enche de azeite as nossas vasilhas, Senhor. Enche de azeite nossas vasilhas, Senhor. Não nos deixa ser loucos. Deixa nós ser prudentes, meu Pai. Mas nós somos anunciando a volta do Rei. Ele vem e merece.
fiel. Esse é o som soltar o ar viver. E esses são os dias de Davi, erguendo o templo de louvor.
Imagina você do lado de dentro. Imagina você do lado de dentro agora, pulando, adorando o nome do Senhor. Não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová. Obrigado, Jesus, por eu ter tido azeite, por eu ter prestado atenção, por eu ter me preparado, por eu ter capacitado, por tu ter me dado força. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Que Deus possa te livrar das virgens loucas que saíam do lado de fora, nesse momento, gritando: abre-nos a porta, abre-nos a porta, abre-nos a porta. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Levanta a mão para o céu, virgem prudente. Levanta a mão para o céu, igreja. Levanta a mão para o céu, lâmpada. Levanta a mão para o céu, vasilha. O Senhor quer te encher essa noite. O Senhor quer te derramar o azeite cheio do Espírito Santo, o azeite cheio do Espírito Santo. Deus maravilhoso, aqui está, Senhor, a tua igreja, aqui está, Senhor, esse povo, aqui estão as virgens, a tua noiva, que tu separou, que tu lavou, que tu comprou com o sangue do Cordeiro. Sim, meu Pai, continua guardando a tua igreja, continua guardando o teu povo, continua protegendo a noiva de Cristo, para que quando o noivo vier, para que quando vir o prato, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Nós possamos estar preparados, nós possamos estar preparados, nós possamos estar preparados, nós possamos mostrar, nós possamos entrar, nós possamos ser reconhecidos, que o Espírito Santo possa nos identificar diante do Mestre, que o Espírito Santo possa nos identificar diante de Deus, que o Pai possa chamar: vinde bendito do meu Pai, vinde para o que está preparado desde a fundação do mundo, vinde e herdai tudo aquilo que eu prometi lá na cruz do Calvário. Vinde, 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 filhos, vinde, noiva, para bodas do Cordeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só noiva não glorifica Deus agora, só noiva, só quem é noiva glorifica, quem não é noiva pode ficar de boca fechada. Só noiva adora o nome do Senhor agora. Só quem está do lado de dentro agora, quem quiser fica do lado de fora. A palavra foi pregada. A minha salvação e a ti me Abraça meu irmão, abraça meu irmão que está do meu lado e diga: o Senhor nos entende, o Senhor nos entende as orações celestiais. Abraça meu irmão, abraça meu irmão. Pega na mão do teu irmão, pega na mão do teu irmão. Acho que isso é pelo fim, meu irmão. Levanta aqui meu microfone. Abraça. Abraça e diga: eu vou te ver lá dentro. Eu vou te ver lá dentro nas funções celestiais. Continua montando azeite, continua mantendo a vasilha cheia, continua mantendo azeite, continua mantendo a vasilha cheia. O noivo está voltando. Só em ti confiarei. Eu nada temerei em frente. Aleluia! Pois eu sei que Ele está e um dia voltará no céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Aleluia! Adore o Senhor! Adore o nome do Senhor, noiva de Cristo! O nome
tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar.